a mais um Sons que Conectam. Estamos aqui hoje com duas mamães de dois alunos meus que fazem aula de música, aula de teclado comigo. E eu tenho um carinho muito grande por eles. E eu convidei as duas para a gente fazer esse bate-papo aqui hoje. Tudo bem, Daniela? Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Eu agradeço o convite. É uma oportunidade única, né? Estar aqui nesse momento conversando sobre as nossas preciosidades, né? Com certeza. Lara, seja bem-vinda também. Obrigada pelo convite e espero poder agregar alguma coisa, né? Com certeza. Daniela, conta pra gente, você é a mamãe do Gabriel, ele tá com que idade hoje? Hoje o Gabriel tem 3 anos e 5 meses. Nós descobrimos o diagnóstico, fizemos hipótese diagnóstica, né, desde bem pequenininho. A gente já percebeu que tinha alguma coisa diferente e isso facilitou muito o diagnóstico precoce. Então, hoje ele já tem acumulado aí quase 5.000 horas de terapias e relações inclusivas desde a escola e todas as terapias. Então, a gente tem visto uma grande evolução no tratamento, né, e com um prognóstico bem positivo. Muito bom. Lara, e você é a mamãe do Pedro Miguel? Tá com que idade hoje? Pedro está com 10 anos completos, em outubro. E a gente também fez um diagnóstico bem precoce. A gente começou a notar os sinais de autismo por volta de 1 ano e 8 meses. E é toda uma investigação, né? No início, como um atraso de desenvolvimento, mas depois, apesar das estimulações, ele continuou desenvolvendo aquém, né, do esperado para a idade. E aí, com 3 anos, foi fechado o diagnóstico de que ele estava no TEA, né, no transtorno do espectro autista. Hoje, ele é nível 2 de suporte, então, assim, ele tem algumas habilidades já desenvolvidas, uma certa autonomia, mas ainda precisa de muita ajuda para atividades do dia a dia, né, como ir ao banheiro, se alimentar, se organizar para sair, para estudar, mochila, isso tudo. Mas foram muitos ganhos, né? Muitas conquistas, né? Muitas. A gente vê que ele já está lendo, já está alfabetizado. Falando também, que eu acompanho ele desde pequenininho, né? E quando ele entrou aqui, ele praticamente não falava nada. Foi uma das primeiras coisas que ele me falou. Daiane, olha, para comunicação, às vezes ele não vai falar e tal. E hoje a gente já vê que ele se comunica. Quando ele quer, quando não, não quero, já lê bem, tanto que quando ele já vai tocar, ele já consegue ler. Lê pra ti, Daiane, qual que é a música agora? Então, assim, a gente vai vendo essas conquistas e vai ficando feliz, né? Com o desenvolvimento dele. E o Gabriel também já conseguiu muitas conquistas, né? Com todo o apoio de vocês. A gente vê que vocês duas são muito presentes, né? Inclusive, foi por esse motivo que a gente quis convidá-las. Inclusive, assim, eu acho que é uma inspiração para todas nós, mães, professoras, assim, a gente vê o carinho, o esforço que vocês têm com eles, para eles se desenvolverem. Toda mãe quer ver seu filho desenvolver, né? E vocês, eu vejo que, assim, tem que se desdobrar ainda mais do que a gente que tem a mãe, que é mãe de filhos típicos, né? Então, vocês têm que se desdobrar, vocês precisam de um suporte familiar muito grande. E, assim, eu vejo que vocês não medem esforços para isso. Então, eu fico muito feliz e honrada de vocês estarem aqui hoje com a gente, para a gente falar desse tema tão importante, que é um tema que tem impactado muito, né, as nossas vidas aqui em Patrocínio também. A gente vê, assim, que tem não sei se é aumentado o número, porque a gente até fala, aumentou, mas será que aumentou os casos de diagnóstico? Enfim, né? Eu sei que eles são muito queridos, muito amados por todos nós, e a gente quer ver eles crescendo, quer ver eles se desenvolvendo cada vez mais. Então, eu vou conduzindo aqui agora com algumas perguntas para vocês. Então, a gente vê que algumas crianças às vezes tem uma sensibilidade à música, eles não, né? O Gabriel, ele já gosta. E como que é a música na sua casa, na sua família? Tem gente que toca, tem gente que canta. Por que você resolveu colocar ele na música? Então, na verdade, eu gosto bastante de música num contexto terapêutico mesmo. Eu vejo que quando a gente está feliz, assim, a gente ouve algumas músicas e isso flui de uma forma muito tranquila na nossa vida, né? Então, enquanto criança, eu tenho mais 2 filhas, né? Tudo que a gente pode oferecer em questão de cultura, de outras habilidades além da escola, a gente tenta oferecer.
E com o Gabriel não foi diferente. Então, ele tem essa dificuldade de fala, né? Ele ainda não tem a fala oralizada de forma funcional, né? Ele ainda precisa de algum suporte. E eu imaginei que daria certo. Então, assim, na nossa família não tem ninguém que é muito bom, né? Eles arranham alguma coisa, assim, gosta também. Minha filha toca violão, meu marido, mas é algo que surgiu agora também com ele, né? Com o Gabriel, aí eles também procuraram fazer. E assim, a primeira vez que eu vi ele falar foi cantando. Então, na verdade, ele não oralizou, mas ele ficava cantando uma musiquinha só com a entonação, né? Não sei como que fala, que ele ficava, né? Essa entonação. E aí a gente entendeu, a minha filha falou que ele estava cantando tal música, que era uma musiquinha da escola. E eu falei, nossa, gente, é isso, né? E assim, para fechar essa missão de música, para mim foi a última apresentação que teve. Então, assim, do ano passado para esse ano, foi um salto, assim, muito grande, né? Ele evoluiu muito e ele conseguiu fazer os gestos. Então, ele ficava batendo o pezinho, né? Lá no ritmo. Então, assim, mesmo que não saía a voz, né? Para a gente entender o que ele estava cantando, mas dava para saber o que era que ele estava cantando. Então, assim, realmente a música tem nos ajudado tanto para a estimulação, né, terapêutica, quanto para que seja mais fluido mesmo, né? Para nossa família, que a música, ela é incrível, né? Ela nos conecta a coisas que a gente, às vezes, nem imagina. Então, acho que isso tem tornado esse caminho de desenvolvimento um pouco mais afetuoso, eu acho. Assim, a gente tem encontrado... além de todas as terapias. Como você falou, questão familiar, é muito gratificante a gente aprender com os atípicos a cuidar também dos típicos, porque todos nós somos deficientes de alguma forma. De alguma forma, exato. Então, a gente compreender e respeitar essa diferença do outro tem feito com que a gente seja uma pessoa melhor. E a música é incrível, né? Sim. E eu vejo muito o Gabriel, assim, o cognitivo dele é maravilhoso. Ele, tudo que você fala, vamos tocar todos os dós agora no azul, ele faz os comandos e, como você falou, agora ele já está modelando muito bem, ele vê a gente fazer, ele já faz todos os gestos. Então, assim, eu fico assim, gente, que gracinha, como que pode? É bonitinho demais, porque quando ele entrou ele não fazia, agora, depois de um ano, a gente vê o desenvolvimento, ele está fazendo tudo, ele faz todos os gestos da musicalização, bate o pezinho, mãozinha, e ele ama as vogais, né? Então ele fica na hora da música do sapo. Então, assim, é como você falou, às vezes a gente não vai entender muito bem a linguagem ali, o que ele está falando, mas você sabe qual que é a música. Algumas ali você entende e você vê que ele vai chegar daqui um tempinho, ele já vai estar falando super bem. Então, assim, tem que ter a calma, a paciência, né, Lara? Porque você também passou por essa fase. Sim, sim. Do Pedro não falar, às vezes. Sim, o Pedro nessa fase aí, desde a descoberta, né, dos sinais com 1 ano e 8, 2 anos, ele não estava falando absolutamente nada. Ele só tinha uma expressão para tudo que era um mamã. Assim, eu era mamã, o pai era a mesma expressão, a mamadeira era a mesma expressão. E isso é muito angustiante para a gente, né? Você estimulando, fazendo aquele monte de terapia, fono 3 vezes por semana. E o Pedro começou a soltar mais palavras e juntar 2 ou mais palavras com 4 anos de idade. Então, assim, a gente ficava muito tenso, né? De pensar se ele ia falar, se ele ia conseguir ou não. E hoje, graças a Deus, está aí aquela tagarelice toda. Fala, canta, se explica, usa e se frases, expressa o que quer. Eu quero ir para o parquinho. Agora não, ele se projeta, ele gosta muito de animais também, né? E ele acaba, às vezes, projetando os animais. Então, eu brinco muito com ele. Ele fala, Mumu, agora a gente vai colocar a Mumu para dormir. Vamos tocar o Brilha, Brilha, Estrelinha. Então, vai tendo toda uma contextualização que ele ama. É onde que ele vai tocando todas as músicas dele
E é onde a própria música é o reforçador. A gente não precisa ficar usando, pirulito, bombom comestível, que geralmente assim a gente gosta de usar, né? Os comestíveis são ótimos reforçadores. Mas assim, já chega um ponto que a própria música é o reforçador, porque eles gostam, né? Então assim, a gente vê que o Pedro, ele evoluiu muito. Quando ele entrou na aula de musicalização, ele só corria na sala pra cá e pra lá e pra cá. Aí um dia você chegou, né, e falou assim, não, pode colocar ele sentadinho que ele fica, Daiane. Porque eu preferia deixar mais livre, né? Aí eu falei, agora você vai ficar sentadinho. Então, as primeiras aulas, assim, de ficar sentado, demorou um pouquinho até ele conseguir. Aí ele já conseguiu ficar sentado. Depois ele foi para o teclado. E ali no teclado ele aprendeu as notas musicais, aprendeu notas na partitura. Já toca um tanto de musiquinha, assim, Brilha, Brilha, do Ré, Mi, Fá, músicas que crianças da idade dele tocam. Então, assim, por mais que a gente fale, é uma musicoterapia, mas aqui a gente não dá mole também, não. Eles têm que aprender a tocar, têm que aprender a cantar. A gente exige também, como se fosse uma criança mesmo, típica ali, ele tem que seguir aquele conteúdo, aquele nível ali, né? E é isso, eu acho que é muito importante. Daniela, mas você toca violão? Não. Você não toca? Gente, eu jurava que você tocava violão. Quem sabe, essa vai ser uma oportunidade. Eu acho. Vai ser uma oportunidade. Gente, eu jurava que você tocava violão, porque o tanto que o Gabriel gosta, assim, eu pensei que você tocasse. Não, mas vai vir o momento, né? Ainda não tinha tido, agora, quem sabe. E o bom é que nenhum dos dois, nem o Pedro, nem o Gabriel, eles têm sensibilidade, assim, a som, né? Não. Hoje mesmo, mais cedo, a gente estava passando com o Gabriel, aí o som muito alto do microfone, eu fiquei olhando. Ele nem se importou, né? Então, eu falo, é importante já começar a trabalhar desde pequenininho também, para eles não criarem, às vezes, essa sensibilidade, né? Não sei como que funciona, mas, assim, com os dois é super tranquilo. E o bom é que são idades diferentes, né? Porque o Gabriel tá bem mais novinho e o Pedro já tem essa experiência, já tem esse tempinho que tá com a gente aqui. E a gente vê a evolução. E, às vezes, assim, a angústia, que hoje, às vezes, é da Daniela, já foi, da Lara também, né? Mas daqui uns dias esses desafios vão ser superados, só que aí vem outros desafios. Só passa de fase, né? Só passa de fase, porque antes era fala e depois, daí o Pedro não tá lendo, não sei como é que eu faço e tal. Aí agora o Pedro já tá lendo. E assim vamos, seguindo. Agora vem a bateria, que é o próximo desafio dele. Vamos ver como que vai ser essa bateria. Eu vou perder meu aluno, tô triste. Mas eu sei que vai ser importante para ele, que ele vai ganhar outras habilidades. Sim. Né? Sobre essa questão da sensibilidade, Daiane, eu acho importante falar, porque tem muito estereótipo, né, do autismo. E aí, a hora que a gente fala, assim, que a criança consegue estar no meio de uma banda, ou que consegue tocar, e fica todo mundo, nossa, mas não tem sensibilidade, mas autistas são assim. Falo, gente, autista não é uma única pessoa de um único jeito, né? Por isso que se chama espectro, né? Exato. Tem uma série de possibilidades dentro do espectro autista. Então, né, nenhum dos nossos dois tem essa sensibilidade, mas tem outras crianças que têm sensibilidade muito grande, que precisam usar abafador, né, os fones de ouvido. Mas o Pedro nunca teve, e isso até foi uma das coisas que a gente notou que ele teria uma predisposição, assim, para a música, porque a gente ia em festas, desde pequeno, e mesmo com todas as dificuldades, a gente nunca deixou de sair com ele. E eu acho que isso foi muito importante, assim, para o desenvolvimento dele. Então, aonde a gente ia, ele ia também. Se tivesse uma festa, se tivesse qualquer coisa, ele ia. Na igreja, isso. Leva. E aí a gente via sempre que ele estava em volta dos instrumentos. Ele adorava, ele ia para frente do palco, para frente de onde tivesse o instrumento e estava ali junto e querendo fazer as coisas. O ritmo também, a gente viu muito cedo que ele tinha ritmo de bater nos brinquedos, esse cantarolarzinho mesmo sem vocalizar, né, as palavras. A gente via que ele estava gugunando alguma coisa num ritmo, né, de alguma outra coisa que ele deve ter visto. Então, assim, acho que são sinais importantes, né, para a gente ir observando nas crianças a aptidão e as preferências dela, né? Sim. Não é porque a criança é autista que ela não tem uma preferência por alguma coisa que desperte prazer isso, nela, que ela gosta. Como você falou, a questão dos estereótipos. Porque criança autista não socializa. Isso não é, nem sempre é assim.
né? A gente vê assim... Gabriel que eu diga. Não, o Gabriel que eu digo. O Gabriel participa de todas as rodinhas. Vamos fazer rodinha, cirandinha. Ele pega na mãozinha dos colegas, ele socializa, ele faz a rodinha, agora todo mundo de pé, agora senta. Ele participa uma gracinha. O Pedro mesmo aqui na aula de piano, ele tá junto com a Lulu, os dois sentam, os dois tocam juntos, ele sabe esperar a vez dela, ela espera a vez dele, agora são os dois juntos, eles tocam juntos, né? Então, assim, e tem esse carinho também de beijo, tchau, de dar um abraço, eu ia de falar olhar. disso também. A afetividade, né? Que também é outro estereótipo muito grande. Que o autista não é carinhoso. Ou, às vezes, tem gente que fala até que é agressivo. E não é a realidade, gente. Vamos não falar nem da maioria, né? Não é a realidade. Vai depender muito da criação, de como que a criança foi conduzida, né? Sim. De como que é o relacionamento com os pais, com as outras pessoas, né? Do quão assistida essa criança é ou não. Porque, às vezes, eu já tenho alunos e tive alunos que eram muito assistidos pela família, né? Com assim, uma base muito grande, procurou ajuda, terapia e tudo mais. E criança que não. E aí a gente vê realmente a diferença. Porque até uma criança autista, ela precisa de limite também. Então, às vezes, o pessoal olha e pensa, não, o pai fica às vezes com... né? E assim, fica com dó de colocar limite, mas ela precisa de limite também. Essa questão da educação, assim, tem passado muito, né? Porque essa fase que o Pedro tá, de 10 anos, é bem desafiadora nesse sentido. Porque, como você disse, né? Ele já sabe o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer e o que ele não quer. E é muito difícil para eles aceitar ou não, aceitar que ele tem que fazer coisas que ele não gosta, né? Então, assim, impor limites e educar uma criança atípica é realmente extremamente desafiador. Não é fácil. Porque, ao mesmo tempo que você tem que ficar firme em alguns pontos, aí se você for firme demais, você esbarra numa crise. Sim. E aquilo desencadeia e vira uma coisa, assim, difícil de controlar. E quantas vezes você já chegou com ele aqui, né, Lara? Aqui na porta da escola, ele não queria descer. E a gente ia, e a gente conversava, mas você foi firme? Porque às vezes, se fosse outra mãe, tinha falado assim, não, vou embora, vou tirar o Pedro da aula de música e pronto. Né? Você entra com o carro pra dentro, ele fica aqui até a aula terminar, e aí só vai embora quando a aula termina. Isso é importante, porque é onde você está colocando o limite para ele. Olha, você tem uma aula de música, você vai ficar aqui até a sua aula terminar, você fazendo a aula ou não fazendo. E às vezes ele não quer entrar, não sei, às vezes porque ele quer passear de carro, ele tá querendo outra coisa, mas não é porque ele não gosta da música. São dias e dias, né? Tem dias que realmente a gente não tá bem. Só que nós temos a noção de cumprir com nossos compromissos, né? E eles ainda não. E eu converso muito com ele nesse sentido, assim, filho, você não quer, eu entendi, mas a gente combinou, né? A tia Dayana está te esperando, ela não está atendendo mais ninguém. Então, eu tenho conversado muito e eu vejo que a compreensão dele tem aumentado muito. E eu pergunto, você entendeu, Pedro? Ele, sim. Sim. E é muito bom, assim, ver esse desenvolvimento dele, sabe? É muito gratificante. certeza. Não é fácil de jeito nenhum, né? Vocês que acompanham esses anos todos sabem que são dias e dias. Dias e dias. Mas o saldo tem sido muito positivo. Sim, com certeza. E, assim, e eu acho muito bom vocês duas, porque além de vocês fazerem todas as terapias, sempre estarem presentes, vocês sempre levam nas apresentações. E eu falo assim, gente, eu fico muito feliz, porque às vezes fosse outra mãe e falar, ai, meu filho não está preparado. Vocês acreditam nos filhos de vocês. Isso que é legal, porque tem muita mãe aqui e em outros lugares, não, ele não está preparado, vou esperar mais, porque eu acho que ele não vai conseguir. Então, não, vocês sempre acreditam, né? A Daniela fala, não, sempre, toda vez que tem, não, ele vai, participa, seja lá na frente, seja para fazer, sei lá, um tralalá, levantar a mão, alguma coisa, mas seja você leva. Não fazer nada, mas é alguma coisa. É uma exposição que muitos de nós, né, não tem essa coragem. Então, assim, realmente, assim, eu até comento agora que, acho que agora que eu estou começando a viver o luto, né, que eles falam do diagnóstico, porque, de fato, quando a gente começou, desde que a gente começou a investigar até o diagnóstico, a gente não teve, assim, tempo, energia para as coisas negativas. E agora o que vai acontecer? Não, a gente precisou arregaçar as mangas e aí, o que tem para ser feito, né? Então, assim, durante esses 2 anos foram muito intensos, de não ter muito tempo para pensar o que não era possível. A gente está acreditando no que é possível. Então, se a gente coloca numa aula de música, é porque a gente espera um resultado lá na frente, né?
E por muitas vezes eu paro para pensar, é ele que não quer, ele que não está pronto, ou eu que não quero, ou eu que não estou pronta, assim. Então, eu e o Rafael conversamos muito sobre isso, assim, o que é nosso e o que é deles, né? Dos filhos, de uma forma geral, que nós temos 3 desafios, né? E assim, por mais que tem desafios mais intensos com a questão atípica, mas os ciclos da maternidade, num geral, ela é muito desafiadora, né? Então, assim, são 3 idades diferentes, são 3 personalidades muito diferentes. E lidar com tudo isso, eu acho que é uma oportunidade única para nós, enquanto pais, para promover o nosso desenvolvimento humano mesmo, né? A gente entender a vida de uma outra forma, assim, coisas do Gabriel, me lembro... Por exemplo, exercício da fala, chupar o canudinho, soprar alguma coisa. E eu me lembro que uma vez eu me peguei pensando, nossa, o Gabriel nunca vai chupar alguma coisa no canudinho, porque eu achava que ele não ia aprender na minha cabeça. Uhum. E aí, um dia, ele chupou o canudinho. Eu falei, gente, uma coisa que eu nunca imaginei, que a gente ia ensinar alguém a chupar um canudinho, porque é muito básico. Sim. E eles aprendem coisas muito básicas que, às vezes, a gente nunca deu valor a isso. Então, faz a gente também, eu acho que, desenvolver pessoas melhores, assim, menos superficiais, mais intensos, mais gratas por coisas pequenas. Por coisas pequenas, né? Lara, eu vou pedir para você agora deixar uma mensagem, né, para os pais que estão enfrentando esses desafios semelhantes aos que você já viveu. O que você falaria para esses pais que estão em casa? Eu vou me emocionar. Não tem problema. Para acreditar. Porque se nós, né, que somos pais, mães, não acreditarmos nos nossos filhos, quem que vai acreditar? Né? Não desistir. Por mais difícil que pareça, por mais que pareça que você só faz e não vê resultado, um dia esse resultado vem. Como se diz, grãozinho por grãozinho, uma gotinha que seja, a gente está plantando, e quando vem, é uma bênção. Uma bênção, uma explosão, assim, de gratidão, de colher mesmo tudo aquilo que a gente investe neles. Eu falo de uma posição privilegiada, né, que graças a Deus tem condição de prover para ele todas as terapias, todos os estímulos que ele precisa, mas aos pais que não têm, né, que corram atrás, que não deixem, né, que não aceitem o diagnóstico como uma sentença, que acreditem sim nas potencialidades dos seus filhos, que não deixem de estimular, porque é difícil levar, porque ele não quer ir, porque você está cansado, porque está tudo muito caro. Que seja realmente, assim, prioridade, né, para as famílias, dentro das suas possibilidades, que o tratamento seja a prioridade da família, porque vira a nossa vida, assim, né? Hoje é a minha vida, o meu trabalho, eu me organizo toda em prol disso, né? Sim. Não deixo de fazer as coisas por mim, até porque preciso cuidar de mim, né, para cuidar dele. Mas ele é a prioridade absoluta da minha vida. E tudo que eu mais quero é ver ele bem, independente, né? Tudo que for possível para ele alcançar, eu quero dar todas as condições. Com certeza, é isso mesmo. E eu até quero comentar com vocês aqui que, inspirado em vocês, assim, até nas histórias de vocês, até sem vocês saberem, assim, no dia a dia, eu acabei escrevendo um curta-metragem que tem até algumas cenas de algumas coisas que a Lara me relatou, algumas coisas assim. Gente, e assim, ele tá para acontecer qualquer hora. E eu quero muito que vocês participem, porque, assim, ao contrário de outros filmes, ele conta mais a história da mãe, sabe, das lutas da mãe, porque assim, tem o pai e tudo, mas gente, a mãe, eu acho que ela dá o sangue, eu sei que o pai também dá, mas não tem igual a mãe, e vai tratar muito dessa questão, a mãe como protagonista, né, vivendo toda essa situação de receber o diagnóstico, às vezes, de viver esse processo de inclusão, tudo
tudo isso, né, que vocês falaram aqui hoje, do processo da fala, às vezes do desfraude, de poder fazer uma aula de música, e de lá no fim da história, colher os frutos. E aí é uma criança que ela tem uma habilidade para o piano, e lá, quando ele está com 14, 15 anos, ele vence um concurso de piano, e ele é autista. E eu me inspirei tanto na história de vocês, quanto em um concurso de piano que eu fui. Eu me lembro, há muito tempo atrás, uns 6 anos atrás, que eu nem sabia direito o que era autismo. Eu acho que nem, quer dizer, deve ter mais do que 6 anos, né, gente? Bem mais, na verdade. E eu vi um autista tocando. E eu olhei e falei assim, meu Deus, esse menino toca demais. Toca demais, mas ele tocou. E valia um piano o concurso, né, gente? E ele ganhou. E quando ele desceu do palco, assim, eu vi e falei assim, o que é? Eu escutei a mãe dele falando que ele era autista, que ele nunca tinha estudado mesmo, que ele só ouvia e tocava. E eu falei assim, gente, eu quero muito atender crianças autistas, eu quero muito, porque eles têm alguma coisa, eles têm um dom, eles têm uma conexão com música que é muito grande. Se a gente trabalhar, né, lá na frente você vai colher. Então, você falando isso agora, é a sementinha. Você está plantando agora para colher lá na frente, quando ele tiver com 15, 16 anos. E você não vai colher só a questão dele tocar, mas o benefício da música em si, como a Daniela falou, da afetividade, de trabalhar as emoções, de às vezes você está mais nervoso, você vai lá e toca, você está chateado, você extravasa tocando, ou você está alegre e você também toca. E é onde que eu acho que a música tem o maior benefício, né? Quando está trabalhando as nossas emoções. E eu tenho certeza que vocês vão colher esses frutos. Agora, Daniela, eu queria que você deixasse também uma mensagem para essas famílias que estão passando por algum momento, que também vivem essa situação. O que você fala para eles? Então, eu acredito que tudo é graça de Deus. Assim, ter essa oportunidade de vivenciar, para nós, eu acho que é presença viva mesmo, assim, porque todos os propósitos, onde a gente menos espera que a gente vai conseguir ou que tem que desistir, isso não dá, Deus mostra para a gente algo que a gente não acreditava ter, né? Então, assim, o fortalecimento. Hoje eu falo que por várias coisas, né? Nosso fortalecimento de fé, de família, de união mesmo, né? Entre meu marido, meus filhos e as pessoas que nos ajudam, assim, é uma outra vida completamente diferente. E nós tivemos o privilégio, quando foi o Rafael que fez os primeiros sinais, né? Ele falou, Rafael, o Gabriel é diferente das meninas, ele tem alguma coisa. E nessa época, eu estudava o mestrado, que era exatamente estudar sobre isso. Então, assim, nunca imaginei que eu iria, né, ter contato, não era o meu público de atendimento. Já conhecia o trabalho da Cássia, da Luciana, mas não era algo que estava no meu convívio, né? E aí eu recebi a oportunidade de uma bolsa de mestrado e optei por essa linha, que era trabalhar com qualidade de vida de mães de crianças autistas. Olha. Então, depois de um ano estudando sobre, né, eu virei objeto de estudo da minha pesquisa. Então, eu falo que Deus foi tão atencioso conosco que ele nos deu essa sabedoria técnica do que era entender. Então, quando a gente começou a buscar informações, eu já sabia que tinha TO, fono, então eu já entendia do tratamento sem saber. Então, eu falo que acho que é 1 em 1.000.000% que tem a oportunidade, né, de fazer um mestrado para receber um diagnóstico. Sim, meu Deus. Então, já começou aí o cuidado de Deus conosco. E aí foi uma coisa, outra, os profissionais todos, né, que atendeu ele até hoje, assim, graças a Deus, a gente não precisou de ser, talvez, tentar justiça, como a gente vê muitas vezes acontecendo por conta de convênio, uma coisa ou outra. Então, até hoje eu falo que Deus que tem nos sustentado. Então, aquele dia que você fala assim, não, hoje não tem jeito mesmo, a gente vai ter que fazer tal coisa, a gente reza, pede a Deus, encontra algum intercessor, né? Que eu falo que assim, quantas experiências com Nossa Senhora que a gente já teve, né? E Nossa Senhora Aparecida é uma delas, né? Que a gente, desde o primeiro dia do diagnóstico, e ela tem, assim, nos sustentado de uma forma muito bonita. Porque, por exemplo, Mãezinha do Céu, eu sempre cantei para os 3 filhos.
E a Carolina não gostava muito, assim, acho que ela, não sei se ela ficava emocionada, né? Ela chorava. E o Gabriel, todas as vezes que ele está um pouco mais agitado, e eu canto para ele Mãezinha do Céu, e ele acalma na hora. Assim. Então, não tenho dúvidas que Nossa Senhora tem me ajudado nessa missão, né, de ser mãe. Então, o que eu tenho, assim, para dizer, além, né, como o que a Lara comentou, de buscar tudo que for possível, o que não for possível, para ver se é possível, né? A gente tem aí uma esperança muito grande, porque tem muitas pessoas do meio político, né, buscando a saúde pública algo mais acessível para as famílias. Então, já existem algumas políticas públicas para isso. A gente tem buscado muito, assim, de tratamento, mas, além do tratamento, a gente não deixar de dar o amor e o carinho para o filho, porque isso é algo, assim, que a gente tem percebido. A espiritualidade, então, acho que independente da fé de cada um, a gente precisa estar junto, porque às vezes a gente acha que não, é só Deus mesmo. Então, assim, naquela crise mais maluca, a gente, assim, só reza, pede a Deus e parece que num segundo o negócio já vai se acalmando. Então, a fé, o afeto, além dos tratamentos. E outra coisa, quando você falou em relação ao piano, à competição e tudo mais, uma coisa que a gente tem percebido muito, eles não se importam com isso, com prêmios, troféu, holofotes, é muito pequeno. Eles, e aí, ganhei um piano, e aí, o que eu vou fazer com esse piano, né? Ganhei isso, e aí, né? Então, acho que isso neles, na questão social, o que é isso que a gente busca? É a questão social deles para o outro, do outro para eles. Então, isso faz a gente pensar também, né? O que realmente eu quero? Por exemplo, quando a gente nos coloca numa condição de apresentação, se ele vai lá bater o pé ou não, ficar de costas, é uma exposição que, naquele momento, é para mim. Sim. Naquele momento de apresentação dos meus filhos de final de ano, eu faço uma avaliação do ano inteiro. Não é só 3 minutos em cima do palco. É quantas vezes eu consegui trazer, ou eu precisei de ajuda, ou eu não consegui. O que aconteceu durante esse ano todo? Então, aquele momento de 3 minutos é uma história que a gente reviveu e que todo mundo precisa valorizar. Então, aos pais, aos familiares, né? Como a Lara também falou, cuidar de si para cuidar deles, estar bem, entender o que a gente gosta. Então, por exemplo, quando você falou da questão do violão, é algo que eu penso assim, ainda não chegou o momento que eu estou realizando outros sonhos ainda, mas é algo que possa vir, e isso vai complementando, a gente vai se tornando pessoas melhores. Então, a gente não pode esquecer desse cuidado, entender esse contexto que a criança está inserida. O amor, ele é sublime a tudo, né? Então, esse cuidado com a gente e, assim, aquela troca, aquele carinho. Por exemplo, eu estou aqui com o dedo machucado, né? E aí ele está todo atencioso e fala, dá um beijinho no dedo da mamãe, né? Então, acho que um dia, assim, eu entendo que o Gabriel, ele não verbaliza, ele não traz uma comunicação fluida, mas parece que ele fica guardando tudo lá na caixolinha dele. Eu falo que quando ele verbalizar, ele vai virar matraquinha mesmo, né? Porque ele entende, ele é sensível, sim. E é muito bonito quando a gente consegue comunicar do jeito que o outro pode comunicar, porque o outro entregar aquilo que a gente quer é muito fácil, né? Então, o recado é isso tudo, né? Para as famílias. É ser família mesmo, é ter uma espiritualidade, amar muito mais do que a gente acha que a gente é capaz, porque é um amor que eu nunca imaginei que eu poderia sentir, e é uma entrega, sim, né? Que é só com o exemplo de Nossa Senhora mesmo, quando eu penso, né? E falo, nossa, gente, não vou dar conta. Aí eu penso na história de Nossa Senhora. Eu acho que é o nosso sim, né? É o meu sim para Deus. Foi isso que Deus me proporcionou e é isso que a gente vai viver. E é muito bom a gente poder pensar que a gente pode ser uma pessoa melhor através deles também. Né? Com certeza. E você teve outro sim, né? Porque você está à frente do Te Acolher. Conta para o pessoal o que é o Te Acolher aqui na nossa cidade, para eles entenderem mais.
um pouquinho. Então, é a Associação de Pais e Voluntários, né, de Autistas de Patrocínio e Região. E aí, na verdade, assim, quando eu descobri o diagnóstico, eu já quis saber quem são as pessoas que vivenciam, né, que vivenciavam, para entender quais seriam os desafios que eu ia vivenciar, e aí, né, o que é? Porque, por mais que eu já tinha entendido um pouco cientificamente, a prática também ela é um pouco diferente, né? Sim. E aí, eu me lembro das meninas, né? A Luciana, que é a fundadora também, uma das fundadoras da associação, marcou uma reunião, falei, deixa eu ir na reunião, né? E aí, lá eu fui. E lá, nessa reunião, já era uma reunião de eleição para a próxima gestão que eles estavam fazendo. E eu cheguei, né, toda afoita, e quando a gente recebe o diagnóstico, a gente quer saber muito, quer conhecer muito, então acabei saindo como presidente, né, com toda uma equipe, e o nosso papel já tem 1 ano e meio, esse ano a gente já faz uma nova eleição, e já fica aí o convite, né, para os pais que quiserem fazer parte. A gente correu mais atrás, assim, de documentação, né, de conseguir regularizar para a gente receber recursos. Inclusive, a gente conseguiu receber o recurso público, né, nós recebemos 80 mil da Maria Clara Marra. Inclusive, a gente está para finalizar a obra da sede. Em breve, a gente divulga aí a inauguração para dar esse espaço para que consigamos que seja possível a gente conversar sobre e juntos conseguir mais coisas, né? Então, trabalhamos mais internamente, buscando essa organização. Tivemos uma parceria também que em breve vai ser divulgado, né? Que foi muito bom para abrir essas portas, para a gente realmente ter essa coragem, né? De mais pessoas falar sobre o assunto. Então, é importante que novas pessoas se interessam também para fazer parte da associação, porque aí vem com outras ideias, crescendo, né? Sim. E acho que essa é a ideia da associação. Então, agora, a partir de janeiro, a gente quer fazer um novo levantamento, um novo cadastro de todas as famílias que estão vivenciando, para a gente entender o nosso cenário, porque a gente já tem muitas coisas sendo oferecidas, a gente precisa de uma regulação agora, para entender onde que está sendo oferecido, o que está sendo oferecido, buscando essas parcerias, porque tem muitas pessoas querendo ajudar. Então, a gente precisa de dar uma priorização para aquilo que é necessário, né? Então, a gente já, para esse ano de 2025, que a gente consiga já a concretização de tudo que foi colocado no papel. Então é isso, meninas. Foi muito bom estar com vocês. Foi muito gratificante mesmo, edificante. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu queria ficar conversando o dia todo aqui, sabendo da história de vocês. Mas quando a gente for fazer o filme, vocês vão me contar tudo aqui. Vão me ajudar a participar das cenas aqui. Vai ser sucesso, gente. Eu tenho certeza. É uma coisa que eu quero muito. Eu quero fazer muito. Eu quero... igual você falou, tem muita gente querendo ajudar. E, assim, a gente quer ajudar, a gente quer conviver também, ser apoio de vocês, e a gente está aqui para isso. Quero dizer que vocês são muito abençoadas, viu? São exemplos para mim e para muitas pessoas da cidade de Patrocínio, que vocês continuem firmes na caminhada de mãe de vocês, que vocês são exemplos para nós todos aqui, que Deus abençoe vocês e os filhos de vocês, do Gabriel e Pedro, tá bom? Amém. Amém. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. E até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. E assim, eu não posso deixar de mencionar também, né, que é sobre isso. A gente não tem hora, nem dia, né? Já estamos aí findando o ano e todo mundo, né, preocupado com o seu ano, com o que foi feito e realmente agradecer essa sua disponibilidade, né? Porque assim, enquanto tá todo mundo comprando champanhe, vinho e tudo mais para a virada do ano, aqui estão vocês, né, desenvolvendo algo que é de saúde pública mesmo, né? Então, que Deus também abençoe vocês, Amém. todos esses propósitos, né? E Amém. E eu acredito num futuro próximo que eles vão estar aqui fazendo podcast. Então, né? é o que eu quero, gente. Eu já fiquei imaginando. Eu falei assim, eu fiquei pensando, será que ele já consegue estar aqui pra falar? Falei, não, ainda não, mas vai chegar a hora. Vai chegar a hora. Por enquanto eles estão tocando, mas estão fazendo eu acho que é mais difícil, gente, tocar e cantar do que falar no podcast. Mas com certeza devem ser ouvidos, né? Sim, porque hoje são crianças, mas vão ser adultos, vão ser, né? São cidadãos, então eles têm que ter voz.
Tem voz. E sobre inclusão, né? É muito importante a gente falar que o lugar do autista é onde ele quiser. Exato. Uhum. Porque, às vezes, a pessoa vê a gente, como eu falei, né? Eu estou sempre na rua com ele, sempre estive, sempre vou estar. Então, nem sempre ele está num bom momento. Às vezes, a pessoa vê ele em crise e depois fala, nossa, mas ele consegue tocar? Ele consegue fazer alguma coisa produtiva, né? Ele consegue ler? E a gente vê que sim. Né? Que apesar de todas as limitações, de todas as dificuldades, eles têm muitas capacidades. Muitas capacidades. E a sociedade tem que ver isso também. É o que a gente quer mostrar, né? Vamos mostrar para todo mundo que eles são capazes de fazer. É muito mais fácil a gente focar no negativo ou naquele momento que a gente não está muito bom, né? Julgar o outro por aquele recorte muito pequeno. Isso. E, assim, é muito pequeno mesmo, diante de tudo que acontece em 24 horas, Sim, né? é muito pequeno. Eles são muito maiores do que qualquer coisa. Acho que não sei se foram vocês que promoveram uma palestra, que veio até um moço de fora, aquele autista. Eu lembro de uma frase que ele falou que me marcou muito, que ele falou, que nem todo ser humano é autista, mas que todo autista é um ser humano. Né? Essa frase, não sei se é bem assim, mas ela me impactou muito, sabe? É algo que eu guardei no meu coração, assim, e é algo que eu quero abraçar e que eu quero estar junto, porque realmente, né, eles são seres humanos e eles merecem nosso respeito. Como você falou, Lara, eles têm capacidades, eles têm habilidades, né? E eles são pessoas que, às vezes, têm dias bons e ruins, como a gente, qualquer um de nós. Né? E se Deus quiser, um dia eles estarão aqui com a gente. Então é isso, gente. Obrigada, um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo podcast. Até. Com Deus. Tchau.